Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Vamos ler nesta noite a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Quem tem suas Bíblias e quer nos acompanhar, aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Podemos ler? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Grande Deus, em cuja presença nós estamos, e temos vindo, ó Pai, à Tua casa nesta noite, para termos uns momentos de oração, para fazer notório a Ti as nossas necessidades, ainda que o Senhor bem as sabe de todas antecipadamente. Mas o Senhor mesmo nos encomendou, dizendo: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. E vocês, sendo homens maus, se um filho pedir, ou melhor, sendo homens maus, pode dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está no céu, vos dará as boas coisas. Então, Senhor, nós não sabemos o que nos convém pedir, mas a Tua palavra nos afirma que o Espírito Santo, que conhece as nossas fraquezas, Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, bom Pai, eis-nos aqui. Ajude-nos em todas as nossas necessidades, pois nós te pedimos isto encarecidamente, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar-vos. O Senhor Jesus disse: qual de vós que um filho pedindo pão lhe dará uma pedra? Lhe pedindo
peixes lhe dará uma serpente? Qual de vós? Nenhum bom pai fará isso. Então ele diz, vós sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará as boas coisas. Mas, meus amados, antes de nós irmos para o nosso período de oração, vamos meditar um pouquinho nesta mensagem, a maior batalha jamais pelejada. A maior batalha, melhor dizendo, estou falando errado. Vamos meditar na mensagem, revestivos de toda a armadura de Deus. Porque se fala de batalha, aí já estou pensando na maior batalha jamais pelejada. Por certo, faremos o uso dela, né? Quem sabe na próxima escola. Mas o profeta de Deus nos diz que um cristão luta uma batalha todos os dias. Um cristão luta uma batalha todos os dias. E ele diz assim, e agora mesmo você está lutando uma batalha na sua mente sobre o que é certo e o errado. Devo fazer isto ou não devo fazer aquilo? Então, nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma batalha. E precisamos de Deus. Usando a linguagem do nosso Elias, ele diz, você não é parceiro para o inimigo. Isso quer dizer, você não dá conta de competir contra ele. Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, que já o venceu por nós, já o derrotou. E, estando em Cristo, somos mais do que vencedores. Então nós vamos ler aqui, no início, depois da leitura que ele fez, aqui no parágrafo 14, ele diz, eu gostaria de extrair um tema disto, quer dizer, desta escritura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E eu estava pensando há pouco tempo atrás que isto poderia ser apropriado como que para introduzir um pouquinho para a mensagem de amanhã, de manhã. E para os dias seguintes, na convenção, porque é geralmente nas convenções que estes grandes homens, que são chamados para este ensinamento, geralmente levam a palavra para o povo. Então, ele estava pregando em uma noite, não é? Antecedente à conversão que se começaria no próximo amanhã. Então tenhamos isto em mente. É bom ter isto em mente para poder compreender, para poder assimilar aquilo que Deus quer nos falar através de seu profeta. Então ele continua dizendo, então Paulo aqui está falando de um soldado se vestindo, indo para uma guerra. Um soldado colocando a armadura em si mesmo, preparando para uma batalha. E eu gosto da maneira que ele, Paulo, não é, aplica isto. Preparação. Você sabe, eu creio que foi Lincoln que disse certa vez, em tempo de paz, prepare para a guerra. Ou talvez não tenha sido ele, mas parece
ou melhor, me parece que foi ele quem fez esta declaração, o presidente Abraham Lincoln. Em tempo de paz, prepare-se para a guerra. E esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempos em que tudo está correndo tranquilo, é melhor você se preparar, pois Satanás não permitirá que isto corra serenamente por muito tempo. O Senhor Jesus nos disse que no mundo tereis aflições. Então, o mundo, para o cristão, é um calabouço. É um calabouço, porque somos prisioneiros de Cristo. E estamos neste mundo mau, neste mundo de pecado, neste mundo em que vemos o inimigo atuando constantemente. E não podemos acostumar com isto, porque senão nós acomodaremos, cruzaremos os braços e o inimigo então tira vantagem sobre cada um de nós. Então, irmão Branham está citando e dizendo que o que Abraham Lincoln citou, em tempo de paz, prepare-se para a guerra. E o profeta está dizendo que isso seria uma boa coisa a respeito da qual podemos pensar em tempos em que tudo está correndo tranquilo, é melhor se preparar, pois Satanás não permitirá que isto corra serenamente por muito tempo. Você está em uma convenção agora, e tudo transcorrerá bem, mas você partirá daqui a alguns dias, e você irá se encontrar com o inimigo. Talvez nem mesmo espere que você parta, quer dizer, talvez nem mesmo espere que você saia daqui. Ele pode atacar a qualquer momento. Ele é mau, cruel. Quando ele pode, ele simplesmente age. Seja o que for que ele puder dizer ou fazer, ele o faz imediatamente. Então, é melhor estar revestido o tempo todo. Paremos um pouquinho aqui para descansar a visão e para assimilarmos um pouquinho disso que o profeta está nos mostrando. Bom, nós sabemos que a primeira batalha aconteceu no céu. Satanás queria tomar conta de tudo. Ele queria liderar. Mas ele perdeu aquela batalha. E ele foi jogado para baixo. E a Bíblia nos diz assim: ai daqueles que estão lá na terra. E desde então, ele tornou-se inimigo de Deus e inimigo do povo de Deus, principalmente os cristãos. Alguém perguntou para o irmão Branham se uma pessoa, um crente, depois de ser cheio do Espírito Santo, ainda pode ser atacado pelo inimigo, em outras palavras. Então o profeta diz: é aí que você torna para ele, não é? Torna-se para ele um alvo. E o apóstolo São Pedro, em 1 Pedro 5, versículo 8, o apóstolo nos recomenda dizendo: sede sábio, ou melhor, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em
derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vamos lembrar, o diabo é um espírito. Satanás é um espírito, assim como o nosso Deus também é um espírito. E assim como Deus precisa de alguém que ele possa usar como instrumento em suas mãos, Satanás também precisa de alguém para que ele possa tomá-los em suas mãos e usá-los para o serviço dele. Vamos lembrar disto. E se ele fosse tão feio como o povo pensa dele, como o povo faz uma descrição, né, dele, ele não enganaria ninguém facilmente. Mas ele aparece como um anjo de luz. Irmão Brana disse que se tivéssemos aqui uma garrafa e dissermos aqui está um refrigerante, é uma garrafa de refrigerante e você pode tomá-la, com um pouquinho de veneno misturado ali, aquilo seria muito enganoso. Porque se fosse uma garrafa com a descrição, é veneno, mortífero, quem a tomaria? Ninguém tomaria. Mas a coisa é perigosa quando vem misturada com algo bom. Amados, é mais sério do que nós podemos pensar. Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus por ter sido tão bom para conosco. A Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor acampa a seu redor daqueles que o temem e os livra. Amém. Essa é a causa de não sermos consumidos. Porque o anjo do Senhor está aí conosco. E ele vai na frente quando preciso. Se preciso, ele passa atrás. Ele veio atrás como aquela coluna de fogo que seguia Israel. No momento preciso, no momento escuro, aquela coluna de fogo ia na frente para clarear o caminho, clarear a estrada. E no momento preciso, aquela coluna de fogo passava atrás, ia entre Israel e o exército do inimigo, para que o exército do inimigo não os alcançasse. Esse é o nosso Deus. Ele é um guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Oh, amados, vamos confiar mais, de todo o nosso coração. Mas vamos ler mais um pouquinho aqui. Então, sabemos que ele é mau, ele é cruel, e quando ele pode atacar, ele simplesmente age. Então, o profeta está dizendo, seja o que for que ele puder dizer ou fazer, ele o faz imediatamente. Então, é melhor estarmos revestidos o tempo todo, revestidos do poder de Deus. Você pode encontrá-lo na rua, você pode encontrá-lo em seu carro. É difícil dizer onde você o encontrará. Ou ele te encontra bem aí no seu assento. E a mim, bem aqui no púlpito, disse o profeta, em qualquer parte. Ele é simplesmente cruel. E ele não se importa. Então, nós queremos estar preparados para isto. Amém. Agora, a escritura que lemos, Paulo ensinando na igreja. Então, Paulo disse, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas, ou os príncipes, no plural, das trevas deste século. Vejam, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais
da maldade nos lugares celestiais. Que lugar é este? O profeta de Deus diz assim: nós estamos agora assentados em lugares celestiais. Não com o nosso corpo, mas em nosso espírito, na nossa alma. Estamos assentados em lugares celestiais. Agora, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, o profeta ensina para nós, dizendo que a nossa mente é o campo de batalha. É o lugar de confronto, aonde Deus vem e o inimigo também vem. Deus vem com os bons pensamentos, porém o inimigo vem para desvirtuar aquilo, trazendo maus pensamentos. E você é o templo de Deus, você é o templo do Espírito Santo. Então você é celestial, porque é a morada de Deus. Então é aí aonde está o perigo. É aí aonde está o perigo. Deixa lermos mais um pouquinho. Então, veja bem, ele pode nos encontrar em qualquer lugar, né? Na rua, até mesmo aqui, onde nós estamos assentados, e etc. Então Paulo, este grande ensinador, São Paulo, estava ensinando a igreja como colocar a armadura. Ele estava comparando isto a um soldado que se prepara para a grande batalha que está à frente. No parágrafo 16, o profeta falando de batalha, então ele diz assim: nós descobrimos que as nações, muitas vezes aquelas nações, não importa se são amigas ou não. As nações, não importa se sejam amigas ou inimigas. Elas ficam com um pouquinho de desconfiança. Deixa eu voltar aqui. Agora nós temos nossos espiões ao redor do mundo todo. E cada nação no mundo possui seus espiões. Cada nação no mundo tem seus espiões. Sejam elas amigas ou não, elas ficam como que um pouquinho desconfiadas. Você sabe. O profeta diz, quando ele pregou esta mensagem, a Inglaterra é uma das nossas nações irmãs. Quer dizer, são amigas, né? Mas mesmo assim, temos espiões na Inglaterra. E a Inglaterra possui espiões aqui. Nós os temos em todas as partes. Ainda, e então eles fazem as suas rondas. E eles são amigáveis, boas pessoas. Não há realmente nada que você poderia dizer contra eles, contra esses espiões. Mas eles estão simplesmente em alerta, observando, vendo o que está acontecendo e de olho em alguma nova arma que será desenvolvida. Espiões. E eles ficam aí no meio das pessoas, sendo uma pessoa tão boa, uma pessoa amiga, para ninguém desconfiar.
mas ele está aí simplesmente fazendo suas rondas, observando o que aquela nação está falando, pensando, ou o que ela está fazendo, e ele então manda um sinal, né? Uma notícia para a sua nação. Olha aqui, eles estão falando, estão fazendo assim, assim, assim. E o profeta disse que em todas as nações há espiões. E eu ouvi uma notícia há pouco tempo atrás, que aqui no Brasil tinha um espião, não sei de qual país, e ele estava aqui há muitos anos e ninguém sabia que ele era espião. Veja como o inimigo trabalha. Eles entrarão de modo despercebido e verão como é aquela arma, e então eles a enviam para o seu próprio país. Eles se prepararão para um contra-ataque. Eles vão arrumar uma arma melhor, mais forte, mais poderosa, para fazer um contra-ataque. No caso de usamos aquela arma, ora, eles nos contra-atacariam. Ou se usássemos a arma deles, ou se eles usassem as suas armas em nós, nossos espiões, e nós construiremos alguma arma para combater as armas que eles estão preparando para usar. Ou algum segredo, um serviço secreto, ou alguma coisa secreta que estejamos planejando fazer. E eles ficarão prontos. Eles ficarão prontos porque eles possuem espiões aqui para aquele propósito, para investigar e ver o que estamos fazendo. Nós temos espiões ali também, investigando, vendo o que eles estão fazendo. Parece que nós simplesmente não podemos realmente confiar um no outro. Realmente, simplesmente parece que há algo nos seres humanos que só vai a uma determinada distância, e aquela é toda a distância que pode ir. Desconfiados, né? Não confiam um no outro. Em quem aqui nesse mundo nós poderíamos confiar plenamente, totalmente? Afinal de contas, o homem está se inventando a cada dia. Hoje é uma coisa e amanhã é outra coisa. O profeta diz: estou contente, por existir algo em que podemos colocar total confiança. Estamos contentes. Não está você? Nós não temos que nos preocupar, pensar a respeito. Apenas sabemos que podemos descansar como as criancinhas. Eu acho que esta é a maneira que devemos ser, especialmente os cristãos. Devemos ser como, no princípio, observe, o homem está tentando encontrar aquele lugar, porque quando ele primeiro foi feito à imagem de Deus, ele não teve que mudar por si mesmo. Deus cuidou dele. Mas desde que ele se tornou um alienígena, um errante, então ele mesmo tem que se deslocar por si, e ele é suspeito de tudo. Ele, falando do homem, simplesmente, se me perdoarem a expressão, um tipo assustador. Tudo se parece um pouquinho assustador, e ele não deseja esperar isto. Agora, as nações fazem estas coisas.
elas espionam e estão constantemente, porque têm que fazê-lo. É porque as velhas armas que costumavam usar se tornaram obsoletas. E agora o que faríamos com um arco ou flecha que usamos no passado? Ou o que faríamos com as velhas armas que eles usaram na Primeira Guerra Mundial? O velho rifle? Ou o que faríamos com... Ele fala um nome, não dou conta. Que foi substituído? Na última guerra foi grande. E nesta guerra com um míssil atômico. Veja isto. E isto se tornou obsoleto. Ele está falando de guerra, então está dando para nós estes exemplos. Que o homem, as nações estão se evoluindo. Digamos assim, se os Estados Unidos, ou a Rússia, ou alguma outra nação soubesse que o Brasil estaria fabricando uma arma, né? Uma arma atômica poderosíssima, olha, eles iriam trabalhar lá para arranjar uma mais forte ainda, para que um dia, se preciso, eles poderão contra-atacar as nossas armas. Então, aquelas armas antigas, que faria a flecha e o rifle, ou melhor dizendo, o arco hoje? Para que serviria? O velho avião que usávamos para tranca de ar, que voou na Primeira Guerra Mundial, ora, eles usaram nesta última guerra um avião de 3 ou 4 motores. E agora são apenas sucatas imprestáveis, são obsoletos. Gastaram milhões de dólares para fazê-los subir. E então os lançam em um enorme recipiente modelador e os moldaram novamente, porque o inimigo e o relatório de nossos espiões trouxeram notícias que eles têm um avião maior. Nessa guerra que está se desencadeando lá entre a Rússia e esqueci o nome, como é que chama? A Ucrânia. Irmãos, eu fico pensando, cada tanque daquele, quantos milhões de dólares eles não gastam para fazer um tanque daquele? Aquelas balas, que valor não tem aquilo? E eles despejam aquilo. Irmão Brana nos diz assim, agora nós vamos a jato. Agora eles o têm de tal modo que podem cronometrá-lo para ir a uma estrela. Puxam uma alavanca e o mundo inteiro transforma-se em uma nuvem de poeira. É o que está nas mãos destes homens ímpios. O profeta chega a dizer assim que a Rússia tem uma bomba atômica com o nome da América, né? Estados Unidos nela. Agora, se isso acontece, não é somente para eles. Isso atinge o mundo inteiro. Então, o profeta está dizendo para nós, simplesmente puxam uma alavanca e o mundo inteiro transforma-se em uma nuvem de poeira. Então já está quase no fim desta coisa. E agora dificilmente há alguma coisa que eles possam fazer. Todas as velhas armas foram trocadas e se tornaram destroços. Eu estava pensando
O velho trem movido a carvão que eles costumavam tomar descia através de Jeffersonville, por ali, pela estação ferroviária, e eles tinham grandes fileiras de armas e as levavam para onde tinham sido feitas. E tanques, aquele velho motor a vapor, que não existe mais nenhum deles nos trilhos. Todos eles acabaram, e eles o colocaram por aí como relíquias. Eles os usaram nesta última guerra, mas agora ele é a diesel. Em apenas alguns dias ele será uma questão atômica. Então ele simplesmente tem que jogar isso no lixo e começar outra vez. Então você sabe que neste combate entre as nações, há uma grande luta acontecendo além disso. Além das nações, além dos povos, né? Uma nação contra a outra, há uma grande luta acontecendo. E esta é a guerra entre Deus e Satanás. Um grande combate. Aquele foi o primeiro combate. E então continua impetuoso. Mas, estou tão feliz que isto em breve chegará a um fim. Então tudo isso estará terminado. Satanás tem os seus agentes espalhados por todas as partes, espionando, vigiando o povo de Deus, o movimento de Deus. O inimigo está em todas as partes, observando para ver o que ele pode fazer. E Deus também tem alguns aí fora. Estamos agradecidos por isto. Amém. Preciso ler mais um pouquinho aqui. E cada nação equipa seu exército com o melhor e mais atualizado equipamento que possa encontrar. Esta é a razão pela qual o nosso velho equipamento se tornou obsoleto. É porque encontramos, como a Alemanha no radar e as diferentes coisas que captamos das outras nações e algo que nós mesmo inventamos. Agora eles têm um homem girando ao redor do espaço. Todos eles falam a respeito disso. E vocês sabem, nós temos um homem no espaço também. Amém. O profeta pregou esta mensagem, deixa eu ver aqui. Foi no ano de... Rapaz, onde é que eu vou achar isso? (1800 ou 1962). Não é muito velha, não. 1962, ele pregou sobre este assunto. Então, ele está dizendo que eles têm um homem no espaço e todos eles estão falando a respeito disto, né? Porém, nós temos um também, graças a Deus. Nós temos um homem no espaço. Isto não é nada. Nós, cristãos, tivemos um homem no espaço há 2000 anos. Isso é correto. Eles gritam a respeito daquilo. Não há nenhuma novidade nisso. Isso é velho para nós. Sempre soubemos disso. Então veja, isto é apenas para mostrar quão adiante nós estamos. Eles simplesmente não enxergam isto. Meu Deus. Estão com os olhos espirituais fechados. Sim, construindo enormes, grandes rodovias e super coisas assim, e tentando fazer da terra um melhor lugar e assim por diante. Eles não veem que os mansos herdarão a terra. E então aí está você.
Então só apenas, veja, Deus tem tudo isso planejado para nós. Essa é a única coisa que temos que fazer, é simplesmente segurar nele e seguir em frente. Amém. Não com a cabeça baixa, não é? Como alguém derrotado, decepcionado, mas com a cabeça levantada, com o peito estufado, não é? Como aquele filho do rei, que apesar de estar trabalhando numa terra estrangeira, a sua pátria seria uma pátria longínqua, distante, mas ali ele trabalhava, ele agia como um filho do rei, porque lá na sua pátria o seu pai era o rei da tribo. Amados, vamos seguir em frente com a nossa cabeça levantada. Não vamos desanimar por nada. Aconteça o que acontecer. Arrebente aonde arrebentar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Temos um Deus que vai por nós. Temos um Deus que cuida de cada um de nós. Então o profeta está dizendo, a única coisa que temos que fazer é simplesmente segurar nele e seguir em frente, vem? Isto é, todos os crentes, isso é tudo que ele nos pediu para fazer e ele nos guiará até o fim. Amém. Deus não ia nos salvar ontem para nos perder hoje ou amanhã. Deus não comete enganos. Deus não comete equívocos. Ele é onisciente. Ele tinha um propósito em fazer, em realizar o que ele está realizando. Valorizemos isto. E então descobrimos que esses grandes segredos então descobrimos que esses agentes secretos do inimigo que estão aí ao redor, cada nação agora equipará os seus homens com os equipamentos mais atualizados, mais atuais. E eles estudam e fazem de tudo. Eles estão tentando neutralizar as armas do outro e obter mais um pouco, mais modernas. Um pouco, algo como um pouquinho mais de vigor. Do arco à flecha para o mosqueto, e do mosquete para o rifle moderno, e daquilo para o atômico, eles apenas continuam construindo. E isso os deixa ocupados o tempo todo. E é negócio das nações. E elas desejam sobreviver, elas querem equipar os seus soldados com os melhores equipamentos que existem. Querem fazer, não é, da terra o melhor lugar, mas os mansos vão herdar essa terra. Já estamos de posse dela. Somos herdeiros, não é? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Bem, Deus, você sabe, ele é infinito. E veja, ele não precisa pensar melhor. Para começar, ele simplesmente tem o melhor. Então você não pode aperfeiçoar isto. Nada pode ser feito em relação a isto. Ele simplesmente nos dá o melhor. Isso é a sua palavra. Amém. Oh, palavra poderosa. Isto é a sua palavra. Isso é certo. Isso é a sua palavra, o melhor que ele pode, o melhor que pode ser dado. Deus dá ao seu povo o melhor. E isso foi o que ele escolheu para os seus filhos, o melhor do melhor. Estou muito contente por isso. E eu vejo Deus, nosso Pai, e o reino do qual somos representantes, ele é um Deus infinito. E sendo infinito, ele sabe todas as coisas. Ele conhece o fim desde o princípio. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Amém. Amados irmãos, que ele ajude a nossa fé.
profeta disse que há duas coisas que governam o ser humano, né? Meditamos nisso aqui há pouco. Uma é a fé e a outra é a dúvida. E você é governado por um ou pelo outro. Então não deixe nenhuma dúvida no seu coração. Quando o diabo colocar alguma coisinha que possa trazer uma dúvida para você, você não fique de braços cruzados, acomodado com aquilo. Você vai em frente. Você busca em oração compreender aquilo. Ou então você pede a ajuda, auxílio de alguém. É claro, Deus tem uma maneira de nos ajudar. Agora, se nós cruzamos os braços, e aí vamos esfriando, como a gente recebeu uma mensagem através do tijolão, né? Não vou mais pertencer à mensagem, porque encontrei falha na mensagem desse profeta. Devia seguir em frente com a cabeça levantada e buscar sanar a dúvida. Porque para onde? Para quem iremos nós? Eu pergunto. Para quem iremos nós? Então, meus amados, filhos e filhas de Deus, não deixe nenhuma dúvida na sua mente. Não deixe. Porque o diabo pode infiltrar uma coisinha hoje, infiltrar uma outra coisinha amanhã, e uma outra coisinha depois, e de repente você não sabe para que lado da coisa você pertence. Você fica cheio de dúvidas. Se há uma pergunta, traga para nós. Não é? Se há uma pergunta, traga para nós. Agora essas nações continuam construindo, estudando e trabalhando e aprofundando na ciência e tudo mais assim. Mas veja você, Deus sendo infinito, Ele conhece o fim desde o princípio. E antes disso acontecer, Ele sabe como, quando e onde. Então podemos descansar seguros, pois, desde que estejamos nele, tudo está muito bem. Não há necessidade de ficar com receio de nada. Não existe nada que possa nos incomodar. Então estamos apenas descansando, pacificamente como criancinhas, no braço da mamãe. Nada pode nos fazer mal. Então, Deus, o nosso Deus infinito. Amém. Vamos orar um pouquinho. E eu espero que vamos continuar mais um pouco nesta mensagem, quem sabe no próximo culto. Então, vocês entenderam bem, não é? O profeta tomou essa escritura para falar justamente da batalha, não é? A batalha em que nós estamos travando agora. Veja que ele disse que um cristão luta uma batalha todo dia. Sobre o bem e o mal. Devo fazer? Devo ir? Ou não devo ir? Mas lutamos como vencedores. Amém. Porque temos um Deus que é o Todo-Poderoso, que prometeu estar conosco.